Fala galera, meu nome é Bruna, eu sou a professora de História e hoje nós vamos fazer uma revisão sobre a Idade Moderna. Como de costume, vamos iniciar organizando no tempo, localizando no tempo o período moderno, né? Então, o período moderno ele fica ali ao final da Idade Média, após a Idade Média, né? Nesse momento de transição da Idade Média para a Idade Moderna, e o marco temporal seria a queda de Constantinopla, a invasão de Constantinopla, né? E aí, o marco temporal para o fim da Idade Moderna seria a Revolução Francesa. Então, nós temos esses dois marcos para início e fim da Idade Moderna. Mas a Idade Moderna é um período muito extenso. Nós temos uma infinidade de acontecimentos durante a Idade Moderna. Eu selecionei aqui alguns dos principais temas, mas temos vários outros. Né? Nós temos o Renascimento, a formação das monarquias absolutistas, reformas religiosas, a chamada Reforma Protestante está aqui localizada nesse período também, grandes navegações, a chegada dos europeus na América, enfim, revoluções inglesas, iluminismo, Revolução Francesa, são inúmeras as possibilidades de estudos da Idade Moderna. E aí eu vou focar nessa aula de hoje na ideia do absolutismo, das monarquias absolutistas, porque todos esses outros itens que eu mencionei, eles estão de alguma forma ligados às monarquias absolutistas. Então, como é que se formam essas monarquias absolutistas? Nós vamos ter uma crise social, política e econômica no sistema feudal. O sistema feudal ele era aquele sistema em que o poder ele estava fragmentado, o poder ele não estava concentrado mais na mão de um rei, estava mais concentrado na mão de vários senhores feudais, né, e seus vassalos, e acaba que, com o passar do tempo, com a crise que a gente tem no sistema feudal, com a questão das cruzadas, que vai demandar bastante recurso dos senhores feudais, acaba que esse sistema feudal ele entra em crise. E a partir do momento que a gente tem a crise no sistema feudal, a quem que esses senhores eles vão recorrer? Ao rei. Então, o rei que tinha sido um pouco deixado de lado, um pouco esquecido durante esse período feudal, ele começa a ser relembrado durante o período absolutista, durante a formação dessas monarquias nacionais. Então, nós temos, para o feudalismo, um processo de fragmentação do poder. No caso da formação das monarquias nacionais, nós temos um processo inverso. Nós temos um processo de centralização do poder. Né? Então, o poder vai voltar a ficar centralizado na mão de uma pessoa, enquanto no feudalismo, esse poder ele estava fragmentado na mão de várias pessoas. Cada senhor feudal ele tinha as regras do seu feudo, não existia necessariamente uma lei obrigatória para todo mundo. Mas essa unificação ela é justamente um instrumento das monarquias nacionais que estão agora se surgindo durante esse período da Idade Moderna. É interessante a gente lembrar que as monarquias elas não surgem do nada. Né? Nós temos longos processos para a formação dessas monarquias. Então, pode ser que nós tenhamos uma formação já de uma monarquia ali por volta de 1200, 1100, 1200, enquanto outras monarquias elas vão se formar apenas em 1500, 1600. Esse processo ele não acontece de forma idêntica ou igual e simultânea em toda a Europa. Esse processo ele vai acontecer de forma gradual e ele vai ser diferente em cada pedacinho da Europa. Então, como eu falei, nós temos o enfraquecimento desses senhores feudais devido às cruzadas, devido à crise do sistema feudal. E aí, um elemento bastante importante também é essa disputa por territórios. As cruzadas é um exemplo das disputas por territórios, né? E, para além disso, essas monarquias elas começam a disputar territórios, esses reis, eles começam a disputar territórios para estabelecer, de fato, os limites de seu governo, de seu reinado. Então, antes o que a gente tinha pequenos feudos, ou grandes feudos também, poderia existir grandes feudos, mas eles ainda eram menores do que os reinos, de fato, que vão passar a surgir a partir das monarquias nacionais. E nós temos um processo de reaquecimento da economia. Lá no finalzinho do feudalismo, nós temos o renascimento urbano, nós temos o renascimento das feiras, do comércio. Então, a economia volta a reaquecer, começa a voltar a criar cidades, e isso tudo contribui para a formação dessas monarquias nacionais.
Nós falamos que essas monarquias nacionais, elas vão ter uma forma de governo bem específico, que é o absolutismo. E como é que funciona o absolutismo? No absolutismo, nós temos um rei, um monarca, mono, lembrando, mono vem de um, arquia significaria o governo, o poder, então o poder na mão de uma pessoa. Nós temos um rei, e esse rei, durante essas monarquias nacionais, durante o período moderno, esses reis eles são monarcas absolutistas. O que isso significa? Para eles, a vontade deles é a lei. Eles dizem, existe uma frase muito famosa do rei Luís XIV da França, que ele diz o seguinte: o Estado sou eu. E o que será que ele quer dizer com essa frase? O Estado sou eu. Ele está dizendo basicamente que as minhas vontades são o que são as escolhas da nação. A minha escolha é a lei. O que eu quero é a lei. Então, à medida que eu digo o Estado sou eu, apenas as minhas escolhas são relevantes para a sociedade. Nenhuma outra escolha, nenhum outro vereador ou deputado ou qualquer outra forma de política, de representação política, são irrelevantes. Apenas a vontade do rei é que seria relevante. E essa é a forma de governo que a gente vai ter aí durante essas monarquias nacionais. E a forma de economia, o modelo econômico que as monarquias absolutistas elas vão se organizar é através do mercantilismo, que você já deve ter escutado falar sobre a balança comercial. A balança comercial ela deveria estar favorável, ela não poderia estar desfavorável, que seria uma política econômica em que seria necessário vender, mas também comprar. A economia ela precisaria estar equilibrada. Outra característica é o metalismo, ou seja, a acumulação de metais. Uma moeda ela só tem valor por causa da quantidade de metais acumulados dentro do seu governo. Metais preciosos, ouro ou prata, né? Então, nós temos o mercantilismo, que é o modelo econômico voltado aí durante esse poder dos governantes monarcas absolutistas. E outro elemento importante também no mercantilismo é o protecionismo. Esses reis eles se preocupavam em diminuir as taxas, os impostos de dentro da sua cidade, de dentro do seu reino, e aumentar os impostos daquilo que vem de fora. Então, você vai comprar mais fácil, mais barato, os produtos produzidos, por exemplo, pela França. Se eu sou um rei francês, eu vou diminuir o preço dos produtos franceses, enquanto os produtos espanhóis, portugueses, eles vão entrar no meu país num valor muito mais alto do que ele seria se fosse um produto francês de fato. Isso é uma característica também das monarquias absolutistas, esse protecionismo. E bastante controle do Estado, né? Tanto que muitas das críticas, as críticas iluministas, por exemplo, vão ser de diminuir esse controle do Estado na economia. O Estado ele controlava bastante a economia durante essa monarquia absolutista, durante esse período moderno. Nós vamos ter, durante esse período, então, uma série de revoluções. E aí, Revolução Puritana, Gloriosa, Francesa, as guerras de independências nas Américas, todas essas revoluções, de uma forma ou de outra, elas estão se opondo às monarquias absolutistas. Então, qual era o principal objetivo da Revolução Francesa? O principal objetivo seria derrubar a monarquia absolutista. Qual era o principal objetivo inicial da Revolução Puritana? Derrubar a monarquia absolutista. Né? Até mesmo nos países como a Inglaterra, que vai deixar de ser uma monarquia, mas vai voltar a ser monarquia, a monarquia ela volta com outra roupagem, outro formato. Ela não volta a uma monarquia absolutista, ela volta a uma monarquia constitucionalista. Ou seja, existe uma lei e esse rei ele está submetido a essa lei. Então, não tinha mais essa ideia de o Estado sou eu. Nas monarquias, nos países que vão fazer revoluções e vão derrubar o absolutismo, por mais que permaneça a monarquia, ele vai ter um modelo diferente de monarquia. É o caso da Inglaterra, Portugal também tem algum movimento, a Revolução do Porto, que vai pensar nesse sentido também, enquanto a Revolução Francesa ela vai estabelecer, de fato, uma república, né? O objetivo da Revolução Francesa foi estabelecer a república. Inicialmente até transforma alguma coisa em monarquia constitucional, mas o rei Luís XVI ele vai dar um golpe, que é diferente do Luís XIV. O Luís XIV é o rei do Estado sou eu.
O 16, o rei Luís XVI, é o rei da Revolução Francesa, que é derrubado pela Revolução Francesa. E, enfim, todas essas revoluções, de uma forma ou de outra, elas se opõem às monarquias absolutistas. Nas independências das Américas também. O Brasil, ele transforma em império, mas muitos dos nossos países aqui na América vão se tornar repúblicas, mas sempre pensando em oposição às monarquias absolutistas. Vamos aos exercícios. Questão 1. Quando se estuda o absolutismo monárquico, é frequente vermos a frase "o Estado sou eu", proferida pelo rei Sol Luís XIV. É correto afirmar que essa frase A. torna patente o uso do simbolismo solar, característico da maçonaria francesa. Bem, a frase é "o Estado sou eu". O que essa frase tem a ver com simbolismo solar de maçonaria? Nada, né? A frase ela não tem a menor relação com essa afirmação. E Rei Sol é por outro motivo, é o nome do rei. A frase em si, que é o que a pergunta está querendo saber, né? É correto dizer que é essa frase. Quer saber da frase em si, não está questionando sobre o nome do rei. Então, a alternativa A, a gente já descarta. Alternativa B. Explicita o conteúdo do absolutismo, no qual o rei é a fonte de soberania e do poder. Esta é a alternativa correta, né? A frase "o Estado sou eu", ela quer dizer eu sou o soberano, eu sou o todo-poderoso, a minha vontade é a lei. Portanto, ninguém pode questionar as minhas vontades. Então, explicita necessariamente o conteúdo do absolutismo, no qual o rei é a fonte de soberania e de poder. Alternativa C. Explica o Estado francês da época erroneamente, já que o rei não governava de fato. Bem, o rei Luís XIV, que é o rei Sol, ele é, de fato, o governante absolutista e ele se sente na liberdade de afirmar que ele é o Estado. Portanto, a frase ela está adequada, né? A frase ela representa, sim, a realidade da França durante aí, o período moderno. Alternativa D. Foi proferida após o rei descobrir o Brasil. Aí uma série de problemas nessa afirmação, né? O rei não descobriu o Brasil não foi descoberto, né? Talvez conquistado, talvez invadido, mas não descoberto. Então, essa frase também a gente já descarta, essa alternativa. E a alternativa E foi proferida após Luís XIV ter vencido a Guerra das Duas Rosas. A Guerra das Duas Rosas é um conflito inglês, então também não é a afirmação correta. Então, a alternativa correta, a letra B. E a questão 2, da FATEC de São Paulo. A França é uma monarquia. O rei representa a nação inteira. E cada pessoa não representa outra coisa senão um só indivíduo ante o rei. Em consequência, todo poder, toda autoridade reside nas mãos do rei. E só deve haver no reino a autoridade que ele estabelece. Deve ser o dono, pode escutar os conselhos, consultá-los, mas deve decidir. Deus que fez o rei dar-lhe-ás as luzes necessárias, contanto que mostre boas intenções. E aí, esse texto é de Luís XVI, Memórias sobre a Arte de Guerrear. Podemos caracterizar o absolutismo monárquico posto em prática nos países europeus durante a Idade Moderna como A. Uma aliança entre a monarquia absolutista e a burguesia mercantil, a fim de dominar e excluir o poder da nobreza. B. Uma aliança bem-sucedida entre a burguesia e o proletariado. Bem, a monarquia, a questão, ela quer que a gente caracterize o absolutismo monárquico. E aí está dizendo que, na alternativa B, que é uma aliança entre a burguesia e o proletariado, ou seja, os vendedores, os comerciantes e os trabalhadores de fábricas, etc. Isso não é como a gente pode caracterizar o absolutismo monárquico. C. Uma forma de governo autoritária, cujo poder está centralizado nas mãos de uma pessoa que exerce todas as funções do Estado. É exatamente essa a afirmação correta. É uma forma de governo autoritária, ou seja, não é eleito, as pessoas não votam no rei. O rei, ele é rei porque o pai dele era rei, o avô dele, etc, etc. Então, não existe uma escolha democrática, portanto, é um governo autoritário
E lembrando que quando a gente fala que é uma forma autoritária, não significa necessariamente violenta, mas sim imposta. O poder é centralizado na mão de uma pessoa e essa pessoa exerce todas as funções do Estado. Então, ele é a lei, ele é o Estado, ele é o poder, ele faz tudo. A alternativa D, um sinônimo de tirania exercida pelo monarca sobre seus súditos. Como eu disse, não significa necessariamente que esse rei é um tirano. Tirano no sentido de ser violento, de ser uma pessoa que causa mortes excessivas, etc. Não significa necessariamente isso. Então, essa alternativa a gente também descarta. E a alternativa é um poder total concentrado nas mãos da nobreza, no qual cabia aos juízes e deputados a tarefa de julgar e legislar. É exatamente o contrário do que a gente comentou, né? Então, os juízes e deputados, eles não julgavam, legislavam. Quem fazia tudo isso era o rei. Num poder absolutista, no absolutismo monárquico, ele é o Estado, ele representa o Estado, portanto, ele faz todas essas escolhas, né? Não cabe aos juízes ou deputados julgar e legislar, não. É papel necessariamente do Estado na representação do monarca absolutista. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí o like, curtam a nossa página lá no Instagram. Muito obrigada.